E você, já bebeu seu leite hoje? Em Baby Girl, a gente acompanha a Romy, personagem de Nicole Kidman, que é uma poderosa executiva de uma empresa de entregas autônomas, aquelas feitas por robôs. Um belo dia, ela tá lá chegando no trabalho quando ela se depara com um cachorro bravo que tá ali solto na calçada, mordendo todo mundo. Ela tá prestes a ser atacada quando um rapaz muito bonito chamado Samuel consegue salvar ela e acalmar esse cachorro. Logo em seguida, ela descobre que esse rapaz é um dos novos estagiários que tá ali chegando na empresa dela. E quando eles acabam se conhecendo ali formalmente na empresa, ela descobre que o Samuel é um sujeito que não tem muitas papas na língua. Ele sabe provocar e dá pra ver que ela fica muito mexida com isso. Então, com o passar dos dias, eles vão desenvolvendo uma relação muito sensual e também muito perigosa. Afinal, ela é CEO da empresa e ele estagiário, e ela tem uma família com um marido e 2 filhos. E com esse tipo de relação, ela tá botando tudo a perder. Baby Girl presta uma homenagem aos thrillers eróticos dos anos 90 que foram muito populares, como por exemplo Instinto Selvagem e Assédio Sexual. Nesses filmes, geralmente é o homem que é a figura mais velha, né, do empresário bem-sucedido, e a mulher que é a figura mais jovem, sensual e ambiciosa. Mas aqui nesse filme, ele vai muito além do que simplesmente essa troca de papéis. O filme está interessado não só em discutir as relações de poder, mas os acordos que a gente faz nas nossas relações no geral. O quanto que a gente está disposto em negociar os nossos desejos em prol da nossa família, dos nossos amigos, da nossa carreira. E toda negociação vem com perdas e ganhos. O que a gente está disposto a abrir mão? Quando a gente vê na tela esses 2 personagens negociando a relação deles, a gente não tá falando só de sexo, a gente tá falando de poder. O Samuel, mesmo sendo subordinado da Romy, ele não vê ela como figura de autoridade, muito pelo contrário, ele tá o tempo todo desafiando ela. E ele sabe, pode e quer ter o controle sobre ela. Já a Romy, veja bem, ela vê todas essas provocações e ela escolhe, em alguns momentos, ceder o controle para ele. A Romy, ela quer olhar para o fundo do precipício e ela quer que o precipício chame ela para pular. E ela escolheu essa relação quando ela aceitou aquele copo de leite no bar. Falando nisso, a diretora Halina Reidin disse que algo parecido aconteceu com ela na vida real, que ela estava saindo com um ator e aí numa brincadeira ele pediu um copo de leite para ela beber num bar. E ela, claro, bebeu. Vamos falar um pouquinho de elenco? A Nicole e o Harris Dickinson, que é o cara que faz o Samuel, têm uma química ótima, uma química muito boa mesmo. A Nicole acertou em todos os tons da personagem. Medo, fascínio, desejo. Deu pra ver que ela realmente se entregou pra esse papel. Já o Harris traz uma marra pro personagem, uma certa imprevisibilidade. Ele é muito morde-a-sopra, não dá pra saber muito bem o que ele tá pensando, o que ele vai fazer. Agora vamos falar o que foi pra mim um erro de escalação. Como você quer me convencer que o Antônio Bandeiras não satisfaz alguém sexualmente? Olha só a cara desse homem. Agora vamos falar um pouquinho do personagem. Como que você em 19 anos de relacionamento não percebe isso? Não percebe que você não satisfaz o seu parceiro? O que é? É egocentrismo? É sonsice? É negligência? Mais uma vez, são aqueles acordos que eu tava falando, né? O que a gente negocia para estar em uma relação. Agora falando um pouquinho do trabalho da diretora, dá para perceber a diferença de um homem e de uma mulher dirigindo um filme com alto teor sexual. Outro ponto do filme que eu amei foi a trilha sonora. Tanto a original, que tem uns gemidos que deixa tudo mais tenso, sensual, quanto das trilhas das músicas que eles escolheram. Quando tocou Dancing on My Own da Robyn, eu já tava rendido, eu já sabia que eu ia amar esse filme. Baby Girl não é e nunca foi só sobre sexo. E é engraçado como ele foi divisivo nesse quesito. Na minha sessão de cinema, por exemplo, teve uma hora que um casal saiu, e era justamente numa hora mais sensual. E teve gente falando que não viu nada demais. Depende muito da nossa bagagem. Eu acho que sexo ainda é um assunto muito difícil de ser confrontado, porque tem muita culpa, muita vergonha envolvida. E assim, quanto mais a gente reprime um sentimento, maior ele fica, porque mais energia a gente tá gastando. Parece contraditório, né? Quanto mais a gente tenta reprimir, mais aparente esse sentimento fica. A Romy aqui largou a mão do controle e decidiu enfrentar as consequências de viver os seus desejos. Gente, e o final desse filme? Ele foi um final que abriu várias interpretações. E eu quero que vocês comentem pra mim, depois que vocês assistirem, se vocês acharam que a Romy saiu por cima ou se ela saiu por baixo. Baby Girl já está em cartaz nos cinemas. E quando você for assistir, leva um lencinho, tá? Mas não é pra enxugar suas lágrimas, não.